E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Lazarin, então estamos com mais uma aula da Cultura e seus sentidos, dessa vez para a última aula da atividade 2, que é a de sistematização 2, do aprofundamento curricular Cultura em Movimento, do componente curricular Cultura e seus sentidos, da unidade curricular Tradições e Heranças Culturais. Os próximos slides têm as habilidades dessa matéria, o eixo estruturante, então eu vou passar rapidamente por elas para conseguir falar justamente dessa síntese que nós vamos fazer agora. Era uma vez, né? Então hoje iremos concluir a atividade 2 de cultura e seus sentidos com as últimas considerações sobre a tropicália ou tropicalismo que, como observamos na aula anterior, tem como marco de origem a apresentação da canção Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, em 1967, né? Eu ousei cantar essa música, quer dizer, lógico, eu não cantei, eu só recitei os primeiros versos, mas deixei vocês incumbidos de fazer isso, se vocês já não fizeram, se vocês ainda não ouviram essa música, que é muito legal, né? Caminhando contra o vento, silêncio sem documento, no sol de quase dezembro eu não vou cantar para não passar vergonha, mas tá aí o nome da música e o artista. Legal vocês darem uma olhadinha, uma ouvidinha nessa música, né? E vou passar um próximo slide, ou então, né, ler a letra pelo menos, né, da música, se você não puder ouvir. O brasileiro, né? Agora vamos falar desse sujeito aí que é o brasileiro. Devemos recordar que o intuito dessa exposição, né, ou seja, dessa aula, é refletir a respeito de movimentos e expressões artísticas que, de algum modo, procuram capturar e exprimir traços de uma cultura brasileira que, de partida, é convencionada como uma síntese de elementos diversificados e, por vezes, conflitantes entre si. Então, qual seria o denominador comum dessas diferentes vanguardas artísticas ou desses movimentos artísticos desde o começo do século XX ou da segunda década do século XX até muito recentemente, né? Então eu falei aí do antropofagismo, né? Da antropofagia e também do tropicalismo, que por sua vez também se baseia nas artes visuais, né? Então essa obra Tropicália, ela é baseada numa obra de arte, né? Se é que a gente pode dizer que é uma obra, né? Porque pode ter um significado diferente do de obra, mas uma obra de arte do Hélio Oiticica, que é um artista brasileiro, um artista plástico, né? Já falecido, mas que realizou isso que tem na antropofagia e que também tem na música do Caetano Veloso, que é essa síntese de elementos diversos, conflitantes, porque a nossa cultura é assim, ela é diversa, ela é conflitante, né? Então, o brasileiro é uma figura muito difícil de imaginar, porque existe o brasileiro que habita o sertão, existe o brasileiro que habita o centro urbano, existe o brasileiro que habita a mata, existe o brasileiro das classes ricas, existe o brasileiro das classes pobres, né? Brasileiros do Nordeste, do Norte, do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste. E o que a gente tem em comum talvez fosse a língua, né? Porque a gente se orgulha tanto de que o nosso Brasil tem uma língua só, que é o português, mas também não é verdade, porque nós temos muitas línguas indígenas, algumas infelizmente elas não têm a legitimidade necessária do ponto de vista institucional, ou seja, né, até mesmo tribos indígenas não aprendem a língua indígena na escola que elas frequentam. Isso é assim já há alguns séculos, né? Então isso acontece também, né? Olha só, né? Você nasce num povo e você não aprende a língua do seu povo porque decidiu-se que aquela língua não é a língua oficial. Então, mas nós temos sim muitas línguas, né, faladas no Brasil. Quer dizer, a gente tem também como um certo reconhecimento tardio de línguas indígenas, né? Mas
bom, é muito difícil a gente ver lugares que ensinam essas línguas e isso seria também importante, particularmente para aqueles grupos que têm uma ascendência indígena, né? Mas para nós também, né? Porque muitas das palavras do nosso português têm essa origem indígena, mas muitas mesmo, né? Então, até da comida que a gente come, mandioca, enfim, eu não vou ficar aqui falando porque vocês também devem conhecer algumas, mas nós temos muitas palavras no nosso vocabulário do português do Brasil, né, que tem a origem indígena e a gente, né, o brasileiro, ele fala um português diferente do português de Portugal. Quem pode falar muito melhor do que eu sobre isso é o Mauro Marcel, de português, né, da literatura aqui do Centro de Mídias de São Paulo, então eu não vou ousar falar muito disso, né, mas de qualquer forma eu estou falando do que mesmo do brasileiro, dessa figura aí que ela não é única, né, os sotaques que o brasileiro tem ao longo desse grande território, né, do território brasileiro, esses sotaques eles já mudam tudo, né, o jeito, a entonação, o sentido das palavras, então dependendo da região do Brasil, uma mesma coisa tem nomes diferentes, ou então nomes iguais significam coisas diferentes ao longo do Brasil inteiro. Então a gente pensando até mesmo do ponto de vista da língua portuguesa, a gente pode imaginar que o Brasil não é uma coisa única, não é um bloco monolítico, né, que tem uma homogeneidade, não, muito pelo contrário, o Brasil é algo que reúne em si tendências muito distintas e também muitas contradições, muitos conflitos que muitas vezes são velados. Então, existe uma ideia no Brasil que é muito divulgada, que é a da democracia racial, até mesmo por influência de intelectuais brasileiros, e eu me refiro, por exemplo, ao Gilberto Freire, etc., que são grandes figuras do pensamento brasileiro, mas, de qualquer forma, a gente não tem realmente essa democracia racial. O que existe é o racismo no Brasil, um racismo que é estrutural e que muitos autores viram que é um racismo velado, né? Que é um racismo que tenta acobertar as grandes violências que o brasileiro sofre, né? Então, o brasileiro que tem essa origem também de partes do mundo muito diversas. Então, os imigrantes, a gente fala de imigração aqui também no Centro de Mídias, falamos um pouco, vamos falar mais disso também nas outras atividades que estão por vir, mas vejam só, né, o brasileiro, o imigrante, enfim, essa figura que, então, a origem de países do continente africano, de países da Europa, né, enfim, de várias partes do mundo, e daí, no fim das contas, a gente tem muitos povos que convivem e que se relacionam, às vezes de forma conflituosa, às vezes nem tanto, mas essas relações que são tensionadas, né, que elas se tornam tensas, elas muitas vezes são acobertadas, elas muitas vezes são varridas para debaixo do tapete. Então, nesse sentido, que a nossa cultura legítima também apoia, né? A nossa cultura que é uma cultura do establishment, né? Ou seja, da cultura oficial, muitas vezes tenta mostrar um Brasil, aquele Brasil que é um Brasil onde tudo anda às mil maravilhas, né? Mas não é bem assim, né? O brasileiro, o Brasil tem esses muitos elementos, né, que convivem nem sempre de uma forma muito harmoniosa. E o que essas vanguardas artísticas todas elas fizeram foi justamente expor essas contradições, foi justamente mostrar para as pessoas isso que nem sempre elas querem ver, né, que é essa síntese de elementos diversificados. Mas que, por outro lado, apesar disso tudo que eu falei, né, que essa realidade que não é tão agradável, né, de se lidar,
essa realidade ela também contém em si, isso eu estou falando com um filósofo brasileiro que se chama Willem Flusser, ela contém em si um potencial de criar algo que é realmente novo, né? Então esse algo realmente novo, essa figura que pode transitar entre esses universos todos, né? Porque se o brasileiro ele tem essa herança, ou ele também expressa uma síntese de elementos diversificados e até mesmo contraditórios, ele pode ser remetido de um lugar para o outro no estalar de dedos. Então, no Brasil convive tendências que são de vanguarda e conservadoras, o antigo e o novo, né? A civilização e, enfim, a barbárie, né? Então, todos esses pares de opostos, né? A lei e a desordem, eles fazem um pouco parte dessa figura que é a do brasileiro, né? E uma figura que expressa muito bem esse trânsito entre essas realidades tão distintas é a figura do malandro, né? A figura do malandro que tem muito a ver, por exemplo, com o samba. O samba no Brasil, esse estilo musical que também contém todas essas contradições e etc. E a própria música, o próprio compasso da música, o próprio ritmo do samba, ele remete à ordem e à desordem, né? Uma hora, para você ter o requebrado, para poder dançar o samba, uma parte do compasso do samba, ele é chão, né? E a outra parte é sincopada, né? Uma parte que você meio que tem que quebrar, ter um molejo, né? Quebrar a cintura para poder acompanhar o ritmo, e daí que vem o samba. Mas vejam só, a Tropicália, o tropicalismo, ele também bebe do samba, né? Bebe desse estilo musical para ser o que é. Então olha só quanta riqueza que tem, né? Apesar dessas contradições, desses elementos diversificados, existe nessa cultura brasileira, né? Então eu vou passar mais um slide para vocês. Ruptura estética e política. Então, de acordo com Valdemir Caldas, o tropicalismo representa uma ruptura comportamental, estética e político-ideológica. Isso significa que o movimento tanto causou admiração como o ódio de setores da sociedade brasileira. E por que isso? Porque ela se viu refletida no espelho, né? Então, óbvio que se um setor da sociedade que pode ser considerado assim mais conservador, e quando eu digo conservador, isso não tem só a ver, né, somente a ver até com a ideologia política, tem a ver mesmo com, por exemplo, pessoas que se consideram vanguardistas na arte, elas se chocaram ao ver a apresentação do Caetano Veloso, aquelas pessoas que achavam, né, pode voltar por favor, aquelas pessoas que achavam que tinham assim um conhecimento do que era novidade artística e tudo mais, e viram aquela apresentação, chamou aquilo de lixo, chamou essa música, né? E a apresentação do Caetano Veloso, que também foi muito, como que eu posso dizer, atrevida, né? Porque Caetano Veloso, num festival da canção brasileira, ele chamou um grupo argentino para acompanhá-lo, né? E vocês sabem que tem essa rivalidade Brasil e Argentina, então imagina o impacto, né, o choque que isso pode causar na plateia. Mas como assim você é brasileiro e vai falar do Brasil, mas com um argentino no palco? Qual que é? Que negócio é esse? Mas é isso, né? Essa ousadia toda também faz parte do tropicalismo e do ser brasileiro também. Então, quando a plateia se vê no espelho, lógico que ela vai se sentir chocada, impactada com essa ousadia toda, né? Então, mas isso, tudo que eu falei da estética tem muito a ver o que mesmo também com o aspecto político e ideológico, sim, né? Eu falei que não tem só a ver com a posição política, mas tem a ver também essa questão da ousadia, do radicalismo, enfim, da possibilidade de deslocar esses valores do lugar, né? Aquilo que está estabelecido como ordem e poder insinuar, né? Por exemplo, outras possibilidades, né? Outras possibilidades de ouvir música, outras possibilidades de sentir, tudo isso diz respeito à nossa forma de vida, e se diz respeito à nossa forma de vida, diz respeito à política, porque a política, no fim das contas,
é aquilo que serve para o bem comum, né? Então, a política seriam essas relações todas, né, que seriam estabelecidas para que a sociedade ela siga uma determinada ordem ou então uma determinada forma de vida, né? Então isso é uma coisa muito interessante também, essa relação entre estética e política. Sempre existe a atenção de que aquilo que se faz do ponto de vista estético, isso para os próprios tropicalistas, para os próprios adeptos do movimento antropofágico, isso era muito evidente, essa ligação entre estética e política. A arte e a política tem tudo a ver, que é totalmente diferente dessa ideia também do senso comum, de que o artista ele não tem que falar de política, né? Por quê? Porque a arte ela nasce dentro de um determinado contexto político, logo ela reflete uma política. Então não tem como dissociar a arte da política, né? É uma coisa até meio impossível. Então eu vou mostrar aqui um outro slide, né? Tropicalismo e teatro. Outros eventos importantes e contemporâneos ao tropicalismo são as montagens teatrais de O Rei da Vela, que foi escrito por Oswald de Andrade, e o Roda Viva, por Chico Buarque. Algumas características comuns dessas montagens são a concepção de proximidade dos autores com o público e a crítica à ideia de representação. Vale mencionar a importância do Teatro Oficina, que realizou O Rei da Vela, e o Teatro de Arena, que é do Augusto Boal, né, nesse mesmo contexto. Então, pessoal, olha só, eu falei muito de música e tudo mais, e a música rompendo aquela barreira também com a arte cênica, né? Então, com o teatro. E vejam só, isso, vocês veem como tem uma certa afinidade eletiva entre a literatura, então Oswald de Andrade, teatro, né, Roda Viva, Chico Buarque, e daí tem também, né, o Teatro Oficina, do Zé Celso, e o Teatro de Arena, enfim, do Boal, que são artes que dizem muito aquilo que nós somos e que por isso mesmo pode chocar o público, né? E quando o teatro, por exemplo, o Teatro de Arena, ele tem essa questão que até é satirizada, eu vejo muito isso ser satirizado, né, de que os atores, as pessoas têm pavor de quando os atores vão interagir com o público e tudo mais, né? Porque a plateia quer ficar no canto dela e vendo lá o espetáculo acontecer. Mas esses teatros todos colocam esse público para dentro do palco de uma certa forma, ou então rompe essa barreira entre palco e plateia, e de uma tal forma que as pessoas que estão assistindo a peça, elas não estão apenas assistindo a peça, elas fazem realmente parte daquela peça, né? E aquela peça, então, ela passa a fazer, ela tem mais sentido no sentido da própria vida mesmo, né? Em que não existem essas separações. Então, quando isso acontece também, as pessoas se veem refletidas nos enredos, né? Por exemplo, do Rei da Vela, de histórias dessas pessoas que almejam o sucesso e depois caem do cavalo, mas muito passando pela realidade brasileira, porque a realidade brasileira que está sendo colocada em xeque nessas peças, né? Então, quando isso acontece, é que as pessoas se impactam. Então, todas essas peças durante o período da ditadura, elas foram censuradas e os artistas, os autores dessas peças, eles tiveram que ser exilados, foram presos, ou seja, era um período antidemocrático em que as pessoas tiveram que fugir, enfim, se proteger e etc. Mas justamente por quê? Porque fazia com que a arte e a política se coincidissem, né? Então, a arte ela tem um poder muito grande, um poder emancipador, e por isso mesmo a arte ela é política. Pessoal, terminamos, portanto, aqui a atividade 2 da cultura e seus sentidos, e a gente se vê na próxima aula, tá certo? Um abraço e até mais.